8h29. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E realmente a gente não pode deixar de dizer a característica do brasileiro de saber fazer a piada, algumas são agressivas, algumas são incômodas e a gente não gosta, mas tem muitas muito engraçadas, né? Que acontecem nesses memes. Bom, mas vamos lá, que é importante agora a gente falar também da nossa região, não é isso, Fabrício? Vamos lá. Falar. A gente estendeu o segundo bloco. Importante, né? E eu gosto, mas você mais ainda você vive disso, a sua atividade fim, né? Mas a gente tem que falar aqui da realidade local. E a gente avançou um pouco o horário aí. Então, vou pedir você para. Né? Vamos lá. Como é que você. Primeiro, sua análise do governo Rafael e depois suas perspectivas para a eleição municipal de outubro em Campos, tanto para o executivo quanto para o legislativo. E aí também vou tentar não chover no molhado, né? Acho que o governo Rafael já recebeu várias críticas, né? E eu vou tentar também entrar pelo viés analítico, que me parece ser o mais importante, né? Eu acho que o governo Rafael, e já disse isso em outras ocasiões, né? Públicas, né? Ele de alguma forma reproduziu um certo espírito da época que a gente está vendo no Brasil e no mundo hoje, né? O Rafael se elege com um discurso anti-Garotinho, né? Que Garotinho quebrou a cidade, etc. e tal. Não estou questionando isso agora, não vou entrar nisso. Mas o ponto é que ele não cria uma linguagem política própria, né? Ele tem um discurso de gestão e ele passa todo o seu governo dizendo que não tem dinheiro, que não sei o quê, né? Quer dizer, então isso é bastante complicado, né? E o ponto que me interessa, que me preocupa, é que o enfrentamento da desigualdade deixa de ser prioridade, né? Eu acho imperdoável, mesmo que você diga não tem dinheiro, isso é um assunto relativo. Dinheiro tem, você tem que, né, ver o que fazer, né? E, quer dizer, você fechar o restaurante popular, você tirar a passagem que o pessoal tinha, né? Isso é grave, né? Isso é um sintoma do espírito da época e, na minha opinião, é um erro político, né? É imperdoável porque não tem como, numa cidade desigual como Campos, você não ter o enfrentamento da desigualdade como prioridade, né? Então, para mim, é um erro que precisa ser visto, né? Precisa ser revisto, né? Inclusive isso fica já como, quer dizer, acho que a gente já pode antecipar fazendo a análise do que vem, né? A gente, quer dizer, eu tenho conversado com as pessoas nas ruas. Eu só posso colocar, antes de passar para o que vem, um dado. Eu gosto sempre de citar essa matéria. Isso daqui, Marcos Sá, matéria de José Matias, que é uma matéria fruto de uma pesquisa imensa, tem que analisar anos de recebimento. Porque quando se fala em Reut, em Campos, está errado. Uhum. Reut é Macaé. Uhum. Campos, desde que se passou a receber PE, no governo Ronaldo Viana, sempre recebeu muito mais de PE, participação especial, do que de Reut. É trimestral, o Reut é mensal. Uhum. Eu não estou fazendo advogado do diabo, não. Só estou colocando dados. Dados, né? A matéria de José Matias é publicada em agosto na Folha da Manhã, de 2019. O governo Rosinha, nos 8 anos, durante 8 anos, sem PCA, tá? É valor nominal. Se botar a correção, é muito mais. Média de PE, 120 milhões. Governo Rafael, foi em agosto do ano passado, nos primeiros 2 anos e meio, média, 40 milhões. Sem IPCA. Se botar a correção, a diferença é muito maior. As duas últimas, depois de lá para cá, tivemos duas últimas. Uma foi 16,9 e outra foi 5. Eu posso concordar, e concordo, de fato, opinando já com você, da prioridade tem que se dar ao social e do erro político talvez tenha sido isso. Agora, sem querer entrar no discurso neoliberal, embora também eu não seja tão refratário a ele em determinadas coisas como você parece ser, mas enfim, isso é questão de opinião. Claro. Como você viveu 120, sua principal fonte de renda, ela passa 40, ela passa 16,9, ela passa 5. Como é que faz? Aí, de forma simples, aí a gente tem que parar para fazer conta, sabe? Quer dizer, o custo de um restaurante popular
não é um custo tão alto assim, Não. sabe? A gente tem que parar... Mas a passagem social é. Sim, mas então a gente tem que parar para fazer conta. Nada disso foi feito, pelo menos para o público acompanhar dessa forma. Então, velho, em resumo... Você acha que faltou comunicação? Não, eu só tenho um discurso. É gestão, garotinho quebrou, vendeu o futuro, ficou nisso. Não tem uma ideia, sabe? Uma ideia nova, né? E aí, acho que é importante dizer o seguinte. Eu sou, como sociólogo que pesquisa desigualdade já há quase 20 anos, né? Desde a minha graduação, eu sou a favor das políticas assistenciais. E aí vamos deixar isso claro. As políticas sociais, assistenciais que tiveram aqui, elas não pertencem ao garotinho. Elas não pertencem a Arnaldo Viana. Elas não pertencem a ninguém. Elas são políticas que podem e devem ser feitas para o povo, sem demagogia com o povo, né, falando seriamente, e por qualquer governo. Você né? trocar cheque social por voto. A gente teve uma associação com todos os erros que também são conhecidos do garotinho e de outros governos, que eu não vou ficar batendo nisso, Sim, sim. mas a gente tem a associação. Na velha metáfora, você joga fora o bebê com a água junto. Né? Você bate no garotinismo e nessa virada você simplesmente vira a página do enfrentamento da desigualdade. Em resumo, é isso. Eu acho que dava para ter... eu teria como prioridade, se eu fosse prefeito, eu ia reunir todas as pessoas capazes e com poder dentro dessa cidade para olhar de frente a desigualdade gritante que existe dentro dessa cidade. E isso reproduz o espírito da época, por quê? Porque a gente matou Lula, o lulismo e a esquerda num plano global, e a gente matou o discurso do enfrentamento da desigualdade num plano global. Tá? Minha leitura. E aí já fica o recado para os que vêm, né? Para quem vier, né? Fazendo já a leitura, já correndo aqui, para a gente ir caminhando para o fechamento. Rafael enfrenta dificuldades. É o discurso que vem das ruas. Se ele quiser reagir, fica aí o recado. Eu acho que ele vai ter que ouvir a voz do povo, sem demagogia, né? Ouvir as reclamações que emanam da própria sociedade. E aí a gente tem, quer dizer, eu vejo um aspecto positivo no momento que a gente tem, que você tem 3 caras jovens aí, cheios de energia, chegando e que podem ser grandes prefeitos. Vladimir, Rafael e o Caio. Você tem 3 caras jovens, né? E eu tenho tentado acompanhar e acho que eles têm potencial. Que vençam melhor, né? E tenho acompanhado os outros 2, né? E acho que assim, demonstram que tem alguma habilidade para a política. Né? O Vladimir talvez saia na frente porque ele já tem uma carreira como deputado e ele tem sido esperto. Né? Bom mandato. A atuação dele na aqui, UF. Junto à UF, foi de protagonismo, sim, foi uma atuação que foi elogiada. Ele tem agido para defender a região no mandato dele, então ele está fazendo o possível, é um garoto esperto. Né? E o Caio também andou dando umas entrevistas aí e parece também um garoto esperto. Ele talvez esteja atrás porque ele não tem um histórico um pouco maior que o ajude a mostrar do que ele é capaz. Né? Agora, o recado... Não quer dizer seu mandato, né? Exato, né? É aquela coisa do primeiro emprego. Então você não sabe se esse primeiro emprego o garotismo usa para bater em Caio. Mas eu estou dizendo, estou tentando fazer uma análise distanciada. Eu acho que é o Thiago Ferrugem, ex-vereador, usou essa expressão num artigo publicado na Folha. Você chegou a ler esse artigo? Agora não me lembro, mas assim, eu não queria perder o fio da meada, eu não estou puxando, eu não estou induzindo nada aí. Eu acho que você tem, a vantagem é você ter 3 candidatos jovens que podem mostrar o seu valor e o seu potencial. Né? Eu li entrevistas do Caio e me parece um rapaz muito inteligente. Agora, o que tem que ser feito, quer dizer, o que eu posso dizer enquanto pesquisador, enquanto alguém que está dentro da universidade, enfrentando seriamente o tema do Brasil, né, e da desigualdade, e do capitalismo, que é o que eu pesquiso, é que você tem que ter uma pauta clara. E você tem que enfrentar o problema da desigualdade. E tem que dizer como. Né? Li coisas do Vladimir, ele tem batido na tecla que ele está defendendo a região, na coisa dos royalties e tal. Beleza, ótimo. Li a entrevista do Caio, uma entrevista dele que eu achei interessante. Ele está dizendo que vai fazer pela saúde, que vai fazer pela educação e tal. Beleza, diga como. Né? A população precisa ouvir propostas concretas. Vai tirar o dinheiro da onde? Vai montar parceria como? Concreto. É o que todos os candidatos, fica aí a provocação, né? É o que todos os candidatos precisam fazer. E, para encerrar, né, essa parte, né, quer dizer, você precisa ter como prioridade o enfrentamento da desigualdade social. Não posso abrir mão disso numa cidade paupérrima como Campos. Né? A população está capengando pelas ruas e não aguenta mais o abandono.
E a gente precisa compreender o abandono. Ele se dá de forma impessoal, né? O governo Rafael reproduziu isso de forma impessoal com o discurso de gestão, de modernização, de novo e etc. e tal, né? E aí a gente não deve confundir com assistencialismo ligado à corrupção, essa coisa toda. Volto a dizer, não é isso, né? Os governos podem, né, todos os candidatos, né, eu faço a provocação aqui, não só os 3 que eu mencionei, mas tem aqui todos os candidatos. Um WhatsApp do Roberto Henriques, que é candidato, pré-candidato. Está colocando aqui para você. O Estado só considera 3 candidaturas, a eleição sequer começou. Exato. Desculpe, querido. Não. Né? Fica aí a resposta. Para todos os candidatos, inclusive para você. Pré-candidatos. Pré-candidatos, né? Melhor dizendo. Fica aí a provocação. Tem que ter uma pauta, ou pode ter, se quiserem, uma pauta de discussão, de propostas concretas, de enfrentamento da desigualdade. Vai cuidar da saúde? Diga como. Vai cuidar da educação? Diga como. Sem reproduzir os clichês. Que tem que ter educação boa para todo mundo, a gente sabe. Que tem que ter saúde, a gente sabe. Mas digam como. Como vão fazer parceria? De onde vão tirar o dinheiro? Vão procurar parceria com o poder estadual e com o poder federal? Como? Demonstrem aqui podem vir concretamente, porque é o que a população está esperando, né? E a gente não pode confundir o enfrentamento da desigualdade com erros do Garotinho ou do Arnaldo ou de qualquer outro governo que não seja também só de Campos. A gente não pode misturar as coisas. Enfrentar a desigualdade é responsabilidade do prefeito e de qualquer pessoa que assuma o poder público em qualquer instância. E não dá para abrir mão disso. Na verdade, Fabrício, mexe e toca muito mais um sistema de mudar, por exemplo, a característica de como gerir a cidade, né? A cidade tem que criar empregos, ela tem que criar alguma coisa porque é muito fácil um político eu prometo que eu vou aumentar o salário dos professores e tornar a profissão mais respeitada. Ok, como? Exato. Como é que você vai fazer isso? É isso que ele está colocando. E aí o que eu percebi nos que eu citei aqui, peço desculpa aos demais candidatos e acho que vale para todos aí, ou pré-candidatos, né? A gente tem uma tendência de ter os chavões reproduzidos, né? Educação é importante, saúde é importante, sim, isso nós já sabemos, né? Como? Já sabemos, né? Qual é o caminho. Se quiser dialogar com a universidade, estou aqui e outros colegas vão estar dispostos a colaborar, tenho certeza disso, independente de suas posições. Campos é o grande setor universitário. Pessoais, você acha, né, que a classe política podia dialogar mais com vocês? Sem dúvida. Sem dúvida. Não só da sua corrente de pensamento, como toda a sua pluralidade, né? Totalmente, com a população, né? Se você tem, por exemplo, eu fiz uma pesquisa há algum tempo atrás com um lavador de carro em Campos, né? E você tem uma população que é precária. O Estado pode ser criativo, sabe? Escuta os caras, né? Você tem que ir ao povo e escutar qual é o teu problema, o que você precisa, né? Cria uma política pública, né? Vamos fazer o quê? Vamos formalizar o lavador de carro, por exemplo? Aquele que você falou comigo que era bolsonarista, te explicando por que era bolsonarista, foi esse? Não, isso já faz algum tempo, né? Então, eu me lembro que tem uma conversa que você falou, você estava... Mas enfim, desculpa. Agora já não me lembro, mas quer dizer, tem como formalizar? Vamos matar 2 coelhos de uma cajadada só para dar um exemplo. Eu tenho um projeto de extensão na UF, no qual eu estou analisando isso e estou formulando uma proposta de política pública, né? Vamos enfrentar o preconceito que a classe média tem contra o lavador de carro negro que está ali tentando trabalhar porque não há emprego para ele. Vamos tentar talvez formalizar essa categoria. Inclusive, existem experiências disso em outras cidades. Vamos estudar e tentar ver o que é possível fazer? Quem bate muito nisso no blog que tem no Folha 1 é o Gilberto Gomes, que é do secretário de comunicação do PT. A coisa da precarização do trabalho no Brasil, mas aqui, como é que ela se dá em campo? Você tem... Sim, um tema que eu estudo, né? Minha tese de doutorado foi sobre precariedade no nível global, né? Então, quer dizer, existem saídas, né? O exemplo que eu estou dando, ele é um exemplo muito simples. Você pode formalizar o lavador de carro, a atividade, né? Você não vai tirar a liberdade do cara se você conversar com ele, né? Se você pensar numa renda mínima, se você pensar num kit para você dar para esse cara limpar o carro ali, enfim, se você tiver ideias, né? Antigamente você tinha uma coisa com a Emut, que tinha os caras que guardavam carro e tal, sabe? Refaça, pense nos projetos, né? Só que aí você tem que ter propostas concretas. E aí você pode tentar conversar com a universidade, com a própria população, com os vários segmentos, os jornalistas, vocês aqui tentando trabalhar na esfera de vocês. Vamos conversar e pensar na cidade melhor. A gente falou aqui, tem o Roberto Henriques, tem o Beethoven no PSDB,
pré-candidatos, né? O PT falam lançar um nome, e aí tá entre José Maria Rangel, Odisseia e Helena Mal, Gil Viana, que tenta costurar lá via Alerj porque com esse racha dos Bolsonaro saindo do PSL, o PSL do Rio ficou pró-Witzel. Né? E ele está tentando costurar sem perder o apoio do Flávio Bolsonaro, que é o nome do clã aqui no estado do Rio, tentando não perder o apoio do Flávio e nem perder o apoio do governo estadual. Mas também é um nome, deputado estadual de mandato, também é um nome que está posto na corrida. E eu trouxe no final de semana uma entrevista com um nome novo, que ainda não pode afirmar que é pré-candidato, porque foi feito só um convite. Mas é um convite que vem com peso, porque é um convite feito pelo deputado estadual Rodrigo Bacelar e endossado pelo presidente da Alerj, que é o André Siciliano, que também é do PT. E que essa declaração de apoio dele gerou muita reação do PT aqui. Já tivemos, inclusive, entrevistas aqui com o Luciano D'Angelo, com o Gilberto Gomes, em relação a isso. Mas que fizeram um convite ao juiz recentemente aposentado campista, Pedro Henrique Alves. Como é que você, assim, a gente tem ainda tem o quê? 2 minutos? Não, até uns 5 minutos aí para encerrar. Como é que você vê esses outros nomes, que a gente falou aqui desses 3 principais, esses outros nomes? E também, cara, se der para falar, é legislativo, que a gente não falou. Eu perguntei e você não... Então, quer dizer, só voltando, acho que eu citei 3 nomes que apareceram numa pesquisa aí como... Sim, eles são... Mas eu acho que quer dizer, ainda tudo pode acontecer, né, para não haver nenhuma indução aqui no debate, né? Acho que tem outros nomes aí, o Roberto Henriques e outros que são pessoas conhecidas aqui na cidade, né? Então, você tem esse primeiro momento no qual as cartas, você tem as nossas prévias, né? As cartas são lançadas, né? Mas, como sempre, tendo a achar que algumas candidaturas, acho que isso é meio que uma regra, né? Elas se colocam no primeiro momento e depois não continuam, né? Vamos ver como vai ser isso. Sim, né? sempre existe. Você tem um leque de nomes aí, e aí acho que fica tudo que eu já disse fica sugerido aí para que seja colocado como debate. Inclusive você pode provocar aqui, eu imagino que você já esteja pensando nisso, um debate entre eles, né? Para que se enfrente as questões com propostas concretas, né? E quanto ao legislativo, você tem que ver as articulações, né? Essa coisa dos partidos, limitou muito. E ela muda muito. Um jogo novo, se você pensa na coisa nacional, a coisa dos partidos é mais clara, né? Quando você você pensa na coisa, né, vereadores e tal, né, deputados, né, você tem um outro contexto, né? E aí aqui, para vereadores, a gente tem nomes clássicos que sempre aparecem, né? E aí acho que também fica a crítica que vai aos candidatos ou a crítica no sentido da provocação, né? Que os pré-candidatos aí a vereadores também tenham propostas concretas. E aí uma coisa que virou uma regra, que não é só em Campos, obviamente, é você, representar o seu bairro, né? Essa coisa assim, você falar só para o seu público o que você acha ou que você sabe, dependendo do caso, que vai te eleger ou que você acredita que vai te eleger, né? E a gente precisa falar para a nossa cidade, né? Sei que eu estou falando aqui de um plano ideal, obviamente. Eu sei que a política a política da vida real é algo extremamente complexo, né? Não tem nenhuma ingenuidade com isso, mas o mundo é feito de ideias, né? Antes de tudo, né? Se você não tem propostas, você vai falar o que para o seu público, né? Então, os vereadores também podem pensar em coisas que, ou os pré-candidatos, né? Que sejam propostas para Campos, para a cidade, né? E não só para o seu bairro. Só queria registrar aqui, ou para a sua classe, ou para o seu segmento de classe, né? Que também acontece. Porque a gente... no fundo é isso. A gente não teve hoje pouca interação, inclusive não aproveitei todas as perguntas do grupo, peço desculpas, mas o papo aqui rendeu bastante. E também tem várias intervenções aqui no streaming do programa. Eu vou só ler, não dava tempo de você responder a nada, mas só vou ler para registrar, ok? Raul Palácio, reitor da UENF. As pessoas têm que ficar em casa para diminuir a velocidade de propagação do coronavírus. Espero que a importância do SUS e da saúde pública tenham ficado claro para todos. Fortalecer o sistema de saúde público fundamental para todos. Ricardo Avelino, psicólogo e fotógrafo, pulou aqui. Cadê Ricardo Avelino? Aqui.
Jornalismo é isso. Muito bom, uma entrevista que toca nos determinantes das iniquidades das nossas mazelas. Alexandre Buchaú, que até pouco tempo era pré-candidato a prefeito, mas desistiu. Ao Vencedor das Batatas, Machado de Assis, Adriana Mello, bom dia a todos. Raul de novo, só faltou colocar no slogan Brasil acima de tudo, a realidade do governo que é Brasil dos ricos acima de todos. Boa. Alexandre Buchaú, negar-se a realidade é um defeito grave da esquerda que vai mantê-la por muito tempo submissa. Marlon Guido, um erro ou outro, até o esquerdista se impressionou com o discurso do... Não vou reproduzir porque tá ofensivo. O Haddad assumiu o erro, beleza, resolvemos o problema, tira esse... Enfim. O Roberto Campos, dinheiro tem, entre aspas, o que você falou aqui. O esquerdista sempre negando a realidade. Discordo de você, mas esse não é ofensivo, então vou ler. Claro. Wagner Mães, boa observação, Aloysio, a realidade é outra. Marco Antônio Moreira, assessor de imprensa lá da UENF, ótima entrevista. Roberto Campos, de novo, o nome é sugestivo. O entrevistado esquece que a prioridade de um gestor municipal não é o combate às desigualdades, mas saúde, ensino básico e ruas limpas e iluminadas. Pode ser, Não tem sido, mas pode ser. Por que não? É a pergunta, né? Alexandre Buchaú, enfrentamento à miséria, o desemprego... Cadê? O desemprego, a falta de saneamento, quebradeira da cidade. Agradeço participações, não pude, infelizmente, virar respostas mais longas do Fabrício. Agradeço demais a presença, foi uma brilhante entrevista, parabéns, muito boa. Obrigado. Gostei muito dela feita, as pessoas gostaram também. E obrigado aí, as portas, como diz Marco, estão sempre abertas. E no meu caso foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Espero que não fique só aqui na entrevista, que isso se estenda ao que disse a Aloysio mais cedo, no início, até com uma cerveja em cima da mesa. Sem dúvida. Que ilumina um pouquinho as ideias. Sem coronavírus. Sem coronavírus, palavra, mas até a corona cerveja... mas a corona está valendo. A gente está valendo. Também quero agradecê-los muito, quero dizer que é de suma importância o trabalho de vocês, né? Estou muito feliz de estar aqui e quero agradecer a todos que participaram e dizer que o debate é fundamental, que a discordância respeitosa e sadia é de ordem fundamental, né? E quero incentivar todos os pré-candidatos aí a prefeito e a vereadores da nossa cidade que tenham propostas concretas e que pensem com sensibilidade em nosso povo, né? Que é o que é, no fim das contas, o que importa, né? E espero que esse problema do coronavírus não vá além, né? E que a gente, em breve, se Deus quiser, esteja livre dessa ameaça, né? E que tudo dê certo aí para todos nós. Então, tá bom. Aloysio, amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira. Boa pergunta. Amanhã é o outro pré-candidato a prefeito, embora sem partido ainda definido. É uma entrevista que é uma figura polêmica e Arnaldo vai estar aqui me ajudando, que é o radialista, empresário Edmar Patac. Então amanhã promete... Que bom. Promete, né? Tivemos Ainda bem que o Arnaldo veio. Provoca ideias, né? Um acordo prévio antes para a coisa não descambar para nada que não seja proposta, né? Não deve ser a discussão, deve ser em alto nível. E temos certeza que assim vai ser aqui amanhã. Edmar Patac, eu e Arnaldo e você, Beto aqui. Segurança, amanhã de Mapatac. Eu sair correndo. Vai dar tudo certo. Bom, gente, olha, Fabrício, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E, Aloysio, até amanhã, um bom trabalho. Um bom trabalho para vocês. Obrigado. E fique conosco aqui na Folha FM, a rádio que toca você e o melhor da música no Manhã Folha. Vamos continuar logo após o intervalo. Para facilitar o dia a dia da sua empresa. Com o cartão Anda Campos, o seu funcionário tem muito mais benefícios. Com o Anda Campos se faz a integração